As principais causas do sucesso e do sofrimento estão dentro de você. Se você não gosta dos resultados que está tendo em sua vida, deve mudar você. Porque são os seus resultados. Se você quer mudar você, você terá que conhecer você. A maioria das pessoas não sabem quem são. Se você perguntar para a maioria das pessoas quem elas são, provavelmente elas lhe darão o seu nome, seu emprego. São palavras, mas não é você. Alguém dirá sim, sou eu, mas este também não é você. Este é seu corpo. Você nunca dirá eu sou a mão, eu sou a perna. Nós dizemos minha mão, minha perna, meu corpo, meu emprego, meu nome. Então quem sou eu? Isso é o que vamos descobrir. Somos criaturas espirituais. Temos uma mente e vivemos em corpos físicos. No entanto, como nos falta consciência, compreensão de quem somos, estamos totalmente presos ao mundo físico e deixamos as coisas de fora nos controlar. 95% das pessoas estão reagindo à vida. Estas pessoas não estão vivendo de forma plena. Uma pessoa é bem-sucedida se souber onde está, para onde está indo, e continuar progressivamente se movendo nesta direção ao seu objetivo. O sucesso não depende de dinheiro. Claro que será bem-vindo naturalmente, desde que colabore com o progresso de outros. Contudo, são coisas temporais e não definem o seu bem-estar interior. Um momento simples da vida pode ser impagável. Existem pessoas afortunadas e infelizes. O padrão de felicidade e sucesso não é o que a mídia nos apresenta, que nos induz a ter e ser. O seu sucesso e felicidade é entender quem é você. Vem de dentro para fora. O segredo é que quando você compreende quem você é, trilhará o caminho para seu sucesso e felicidade em todos os sentidos da vida. A má compreensão da realidade é a primeira causa de não ter uma vida plena. Saber o que é a realidade, o que não é a realidade, quem sou eu, o que não sou eu, qual é a realidade por trás da realidade, começará a perceber o que é o manifesto, sua essência do seu eu. Muitos confundem o que é meu com o que é o eu. Portanto, mesmo se identificando a um objeto, seja o objeto qual for, não somos nós. Da mesma forma, o meu corpo. O meu corpo é meu, mas não sou eu. Estamos muito identificados com o que é meu e se afasta do que é o eu. Isso faz com que tomem decisões erradas e sofram por certas situações desnecessariamente. O eu sou é aquele que percebe, aquele que observa aquilo que é o meu. Por exemplo, o meu pensamento é meu? Se o meu pensamento é meu, quem é o eu que tem o pensamento? Essa é a sua consciência. O meu pensamento não é algo que eu sou, é algo que eu tenho. E sendo algo que eu tenho, que passa por mim, eu posso escolher me identificar com ele ou não. Quando você prestar atenção a isso, começará a se conhecer melhor, sairá do automático, poderá escolher melhor com consciência do seu pensamento, será aquele que percebe, que observa. O eu é aquilo que está por trás de todas essas experiências. Observe que as vidas passadas, as vivências, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as funções e a família, nada disso é o eu. Tudo isso são experiências a que vamos construindo, experiências para a evolução. E são criadas várias conexões positivas, talvez negativas, conforme suas escolhas. Para as pessoas viverem de maneira consciente, terão primeiramente que saber diferenciar o que está por trás de todas essas experiências, do que é o eu. Trata-se de sua reforma íntima, para se conhecer melhor. Veja que as situações, funções, objetos, personalidades da vida mudam. E se você não conseguir fazer uma separação do que é meu e do que é eu, estará em sofrimento. Observe que numa mesma vida sou pai, sou mãe, sou filho, sou amigo, sou vô, vó, tenho tal função, sou isso, aquilo. São papéis que a gente exerce. A segunda causa relacionada com o eu é o apego emocional e material. Isso faz pessoas repetirem situações que em algum momento do passado lhe trouxe um bem-estar, preencheu alguma necessidade daquele momento. Vem com isso os padrões de comportamento,
para padrões de pensamento, para padrões que criamos em nossa vida por ter dado certo, por ser seguro naquele tempo. Isso pode ser prejudicial, porque a vida precisa de mudanças, movimento, e às vezes nós estamos apegados e insistimos numa situação, numa relação, num trabalho, numa função, por conta desse apego. Da mesma forma, a aversão que é quando a gente insiste em uma opinião no presente de um resultado vivido no passado. Veja que ao experimentar alguma situação no passado que foi desagradável, pode significar que no presente momento seja diferente. Eu passo a vida inteira evitando aquela situação, porque em um momento na minha vida aquilo foi ruim. Às vezes pode ser coisas simples do nosso dia a dia, uma situação, talvez uma experiência com uma pessoa. E aí eu passo a vida inteira sem me dar a chance de ter uma nova perspectiva sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, sobre aquela comida, sobre aquele tipo de relacionamento. Então, o ponto aqui é estar revisitando os nossos conceitos que construímos para nós mesmos. Devemos perguntar: será que isso que eu criei lá no passado, essa opinião, essa forma de pensar, essa forma de me relacionar, essa forma de me apresentar para o mundo, de ser no mundo, faz sentido hoje? Será que isso faz sentido ainda hoje para o que eu quero da vida? Outra causa de perder uma vida plena é deixar o medo lhe dominar. Vamos falar sobre uma morte simbólica, simbolizando transformações, mudanças, fins, fechamentos. O medo aparece de diversas formas, em forma de receio, em forma de insegurança, em forma de não ação. Fugir de uma situação por medo do que vão pensar, medo de como você vai parecer, medo de parecer fraco. E a raiz principal disso vem desse medo, desse falso eu, dessa imagem distorcida que as pessoas criam de si. Somente descobrindo quem é o seu eu e começar a moldá-lo de forma positiva, saberá lidar com situações de modo a ter sucesso e uma vida plena. Como podemos perceber as nossas limitações ao sucesso e uma vida plena? Na maioria das vezes vem da falta de conhecimento de nossa identificação, da falta da consciência de quem somos. Várias paixões negativas como prepotência, vaidade, ciúme, fanatismo, egoísmo, arrogância, raiva, inveja, ansiedade, maledicência, intolerância, fazem parte do medo. Quando as pessoas procurarem trilhar esse caminho de conhecimento próprio, com o coração aberto com si, com a mente elevada, com a energia de bem-estar, de bem-aventurança, de paz, sem esperar nada em troca, experimentará mais momentos de paz, de contemplação, de tranquilidade, de felicidade, porque estarão corrigindo o seu verdadeiro eu. Obrigado por deixar seu comentário.